Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês mais uma vez aqui, compartilhando o pão com um versículo, na verdade, a parte A de um versículo para nossa breve reflexão, para edificar a nossa fé, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 9, versículo 43, a parte A, que diz assim, ó: todos se espantaram com a grandiosidade do poder de Deus. E esse é o relato final de Lucas com relação a uma libertação poderosa que o Senhor Jesus operou de um menino que se encontrava endemoniado. Esse demônio lançava ele na água, no fogo, tentando o matar e nunca, quase nunca o deixava em paz, como a Bíblia relata, além de provocar enfermidade. Algumas Bíblias trazem como o menino lunático, ou seja, loucura, e outros como o menino epilético, não importa como apareça, o resultado é o mesmo da ação do inferno sobre as nossas vidas, irmãos. Mas nesse relato final nós podemos ver o que acontecerá justamente se nós não desistirmos daquilo que nós pedimos para Deus todos os dias, irmãos. Todos, como o pai desse menino, porque foi movido pela fé dele que Jesus operou esse milagre. E aqui já quero falar que Jesus não responde necessidade, irmão. Jesus não responde necessidade. Jesus responde fé. Jesus responde àquele que corre atrás, aquele que luta justamente para ter uma vida melhor. E ele é poderoso para fazer milagre, mas ele responde fé. Muitas pessoas me perguntam sempre por aí: Alisson, por que acontece tanta coisa ruim e Deus não faz nada? Porque Deus, ele não responde necessidade. Necessidades todos nós temos. O que ele responde de fato é fé. Para quê? Para que gere a experiência para chegar nesse ponto, irmãos. O ponto em que todos se espantam com a grandiosidade do poder de Deus e possam perceber que por meio da fé e da experiência possam alcançar uma experiência com Deus. Porque, irmãos, experiência gera conhecimento de quem Ele é. E a intenção de Deus é que nós venhamos a conhecê-lo. E todos nós, talvez você que me veja aqui, carrega uma dor. E saiba de uma coisa, meu irmão, saiba de uma coisa, minha irmã, a dor é uma grande oportunidade para você se lançar aos pés do Senhor e buscar por uma cura, por uma libertação. E nesse momento nós aprendemos justamente o que aconteceu com aquele homem. Por quê? Ele primeiro chegou perto do Senhor Jesus e expôs a sua condição, não tendo vergonha das outras pessoas, visto que o filho dele era único, visto que se ele perdesse o filho dele, a família dele poderia perder um legado, que era uma grande vergonha para Israel. Então ele não se importou, preferiu passar por uma vergonha menor do que passar por uma vergonha maior. Outra coisa, confessou a sua falibilidade ao dizer para Jesus, no relato de Marcos, ele fala: Senhor, eu creio, mas o que eu creio é pouco, aumenta a minha fé. Logo depois de Jesus dizer para ele em Marcos capítulo 9, versículo 23, tudo é possível ao que crê. E o que o Senhor Jesus está falando que é justamente porque para quem tem fé, irmãos, a dor ela se torna temporária. Eu quero repetir, para quem tem fé, a dor é uma questão temporária, é uma questão que será resolvida com o tempo. A dor nos leva ao clamor, a dor nos leva justamente a esse momento de exposição, a um momento de expor as nossas falhas diante dele, diante de quem ele permitiu que visse. Logicamente, irmãos, nós não devemos contar nossas fraquezas para todas as pessoas. Tem pessoas que só querem se aproveitar de nós justamente para nos dominar, para justamente, sabe, nos colocar mais para baixo ainda, estão ali só com inveja. Sabe, Deus sempre mostra algumas pessoas que nós podemos sim confiar. É bom ter uma pessoa a quem nós podemos nos expor principalmente as nossas falhas. Todos nós temos falhas, como esse homem, o que gerou uma grande experiência, irmão. Por quê? Porque o Senhor libertou. Como eu vou conhecer o Deus que liberta se eu não estiver passando por prisões? Como eu vou conhecer o Deus que cura se eu não estiver passando por enfermidades? Como eu vou conhecer, como eu vou aprender mais sobre o Deus que faz milagres se não tiver uma impossibilidade na minha vida? Como eu vou conhecer o Deus que restaura se na minha vida não estiver em cacos? Como eu vou conhecer o Deus que ressuscita um sonho ou algo em minha vida se eu não estiver passando pela morte?
Então saiba, irmão, que é justamente a experiência que Deus quer lhe conduzir, através da dor que você tem se sentido. Para quê? Para que todos para que todos, como diz o versículo que eu li, se espantaram com a grandiosidade do poder de Deus. Deus tem poder para resolver qualquer problema. Se você está doendo, irmão, é porque ainda tem um destino. E o destino vai culminar em Jesus Cristo. Se assim você decidir colocar diante do Senhor e entregar para Ele. A respeito dessas coisas, eu quero terminar aqui. Paulo escreveu à igreja de Efésios o porquê ele orava para a igreja. E ele vai falar em Efésios 1:18. Ora também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Eu quero repetir, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Ele quer lhe dar uma experiência. Vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti, Pai, o meu irmão e a minha irmã, e como Paulo, Pai, eu quero orar para que os olhos do coração deles sejam abertos, o olhar da fé, Senhor, para que eles possam viver e diante de Ti, o Senhor com eles traçar um caminho, a jornada da fé, a qual eles possam dar passos, colocando em prática tudo aquilo que creem e vivenciando uma experiência que possa trazer esperança, acalentando o coração no sentido de ter uma vida melhor, no sentido de viver plenamente. Ó Deus, não nos deixa estagnados nas nossas emoções, não deixe que os nossos medos, as nossas inseguranças, não deixe que todos os nossos traumas e tudo aquilo que nos feriu nos pare, Pai, a ponto de nós ficarmos completamente inertes diante da nossa dor. Queremos apresentá-las a Ti, Senhor, para que nós venhamos conhecer a incomparável grandeza do Teu poder que as Escrituras, as maravilhosas Escrituras que o Senhor deixou para nós, nos apontam. Nós queremos ser um deles. Nós queremos viver milagres. Nós queremos viver promessas. Nós queremos conhecer o Senhor e queremos conhecer a sua força. Então, por favor, Pai, anima o nosso coração para que nós venhamos verdadeiramente a caminhar como esse homem, sem medo da exposição a uma experiência aonde todos se espantarão com o testemunho que o Senhor nos dará, com a grandiosidade do teu poder. Eu não tenho dúvida disso, que eu e meus irmãos vivenciaremos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se sempre, meu irmão, lembre-se sempre, Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível.